Hoje eu vou te mostrar tudo que você precisa saber para começar a escrever o seu primeiro cordel. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Professor Fagner aqui, sou professor de literatura e cordelista. Se você é novo por aqui, gostaria de te convidar para se inscrever no canal. Aqui a gente fala principalmente de arte nordestina e hoje é dia de falar de cordel. E hoje eu tô gravando especialmente da escola onde eu trabalho, usando esse cenário maravilhoso que foi produzido pelos meus alunos do curso de design de interiores. Eles estão todos aqui atrás da câmera assistindo a gravação. Todo mundo dá um grito aí agora. Atenção, hein? 3, 2, 1. Tá bom, eu vou fingir que eu não esperava essa. Gente, ficou lindo demais, vocês estão de parabéns, mandaram muito bem. Quero agradecer também aos meus colegas, professora Ariana e professor Eduardo, que coordenaram essa ideia. Muito obrigado, ficou show de bola. Como escrever um cordel? Nesse vídeo a gente vai falar apenas do texto, da escrita. E depois eu vou deixar aqui um vídeo que eu já fiz no canal mostrando como diagramar e imprimir o seu cordel. Vou deixar na descrição o link. A primeira coisa que você tem que saber é sobre o que você vai escrever esse cordel, qual vai ser o tema. E hoje em dia a gente pode fazer um cordel sobre praticamente qualquer assunto, sobre política, sociedade, contar uma história, homenagear alguém, fazer uma biografia em forma de cordel, fazer um texto de reflexão em estrutura de cordel. Você decide sobre o que você quiser falar. E hoje aqui com vocês, para servir como exemplo, a gente vai criar uma história. Nós vamos contar uma história. Essa história veio da minha cabeça, a história de um cavalo que era maltratado pelo seu dono, um rico fazendeiro, e esse cavalo resolve fugir da fazenda. Então nós já temos o tema do nosso cordel. O segundo passo que você precisa decidir vai ser escolher o tipo de estrofe e o tipo de verso, a métrica do cordel. Na grande maioria dos casos, um cordel precisa ser escrito em versos de 7 sílabas poéticas. É o verso heptassílabo, ou popularmente conhecido como redondilha maior. Caso você não saiba como fazer um verso com essa medida, com essa métrica, também vou deixar um link na descrição de um vídeo que eu já fiz explicando detalhadamente como produzir esse tipo de verso. Já a estrofe, você tem praticamente 3 opções de escolha. A mais comum é a sextilha, né, a clássica estrofe de 6 versos. Você também pode escolher entre a septilha, a estrofe de 7 versos, ou a décima, que é a estrofe que tem 10 versos. A mais comum é a sextilha, por isso que é ela que nós vamos escolher para fazer o nosso cordelzinho aqui nesse vídeo. E no caso da sextilha, da clássica sextilha, você deve estar atento à posição das rimas. A sextilha exige que você coloque a rima nos versos pares, ou seja, o verso 2, 4 e 6 tem que estar rimando. Então a organização de rimas vai ser essa aqui que você está vendo aí na tela. XA, XA, XA. Alguns chamam de chá, é normal. Em que a letra X representa os versos que não tem rima e a letra A representa os versos que precisam rimar. Tem que ter a mesma rima. Pronto, nós já temos a história, o tema do cordel. No meu caso aqui vai ser a história de um cavalo que fugiu da fazenda porque era maltratado. Temos o tipo de estrofe que a gente escolheu, é a sextilha clássica, e nós vamos usar o verso comum também ao cordel, que é a redondilha maior, de 7 sílabas. A estrutura vai ficar parecida com essa tabela aqui que vocês estão vendo. Essa tabela vai ficar disponível também para vocês baixarem. O link desse arquivo está na descrição para vocês. Agora então é só começar a escrever. Você tem que escrever a quantidade de estrofes necessárias para finalizar a sua história ou terminar o seu texto. E aí o número de estrofes não tem um número limite. Eu sugiro que se você estiver começando a escrever cordéis agora, para dominar essa técnica da metrificação, da organização de rimas, a elaboração da estrofe e o ritmo, a minha sugestão é que você faça pelo menos 8 estrofes. Assim vai ser um cordel pequeno, você já pode sair publicando por aí, no Facebook, no Instagram, por meio daquela mecânica do carrossel, né? Cada estrofe numa imagem, dá para publicar no Twitter, onde você quiser. Com 8 estrofes já dá para fazer bastante coisa. Só não dá para imprimir ainda, né? 8 estrofes, acho que ainda não vale a pena imprimir o folheto com apenas 8 estrofes, a não ser que seja a estrofe de 10 versos, que ela é maiorzinha. Aí você deixa uma estrofe em cada página, seu cordel terá 8 páginas. Mas se você escolheu a sextilha e ainda assim quer imprimir o folheto, o livretinho pequeno, é necessário que você faça pelo menos 16 estrofes. Assim você vai distribuir 2 estrofes em cada página, seu cordel terá 8 páginas. Tinha um folhetinho se você quiser dos cordéis que sobrou. Ah, eu vou querer. Então é assim. A gente não sabe se é do assim? É. Posso tirar um aqui? Pode. Tá. Vou ficar que a gente dança forró aqui. A gente? Vocês que fizeram isso aqui? Não. É do Google, né? Ah, vocês pegaram do Google. É, mas a gente Essa turma maravilhosa, eles mostraram que dá para fazer uma impressão de uma estrofe se você quiser. Você pode imprimir uma estrofe assim, ó. Mas o padrão mínimo de estrofes, se você quiser imprimir o folheto, eu acho que a partir de 16 estrofes já vale a pena pensar em imprimir o folhetinho. Eu fiz algumas estrofes iniciais do exemplo que eu vou trazer para vocês aqui hoje. É um cordelzinho autoral que eu comecei e a primeira estrofe ficou assim: meu leitor, minha leitora, peço aqui sua atenção. Vou contar uma história de um cavalo alazão que fugiu de uma fazenda e
e se embrenhou no sertão. Observe que você tem que se preocupar em encaixar todos os versos, todas as sílabas desses versos nessas 7 posições que vocês estão vendo aí na tabela. Essa é a principal característica do cordel, esse ritmo de 7 batidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meu leitor, minha leitora, todos os versos, absolutamente todos os versos precisam encaixar nesse ritmo. Se não se encaixar, se estiver faltando uma sílaba ou sobrar muita coisa, os cordelistas costumam dizer que esse verso está com o pé quebrado. Verso de pé quebrado ninguém quer. E às vezes também pode acontecer de sobrar uma ou até 2 sílabas, dependendo da sua contagem. Mas isso só vai acontecer quando a última palavra do verso for uma paroxítona ou uma proparoxítona. Calma que eu vou explicar. Se a última palavra do verso for uma palavra oxítona, ou seja, em que a última sílaba é a tônica, você deve elaborar esse verso fazendo com que essa última sílaba caia exatamente na posição de número 7. Sendo assim, não vai sobrar nenhuma sílaba nesse verso. É o que aconteceu aqui neste exemplo dessa estrofe nos versos 2, 4 e 6. Se a última palavra do verso for uma paroxítona, você deve elaborar esse verso fazendo com que essa sílaba tônica, que é a penúltima sílaba da palavra, caia exatamente também na posição de número 7. Dessa forma, agora vai sobrar uma sílaba no verso, que vai ser uma sílaba fraca, e ela não entra para a contagem. O verso vai continuar tendo 7 também. É o que aconteceu aqui nessa estrofe nos versos 1, 3 e 5, como vocês podem observar aí também na tabela. Tá sobrando uma sílaba, ela é fraca. A sílaba tônica da palavra leitora é a sílaba to. Urá é fraco, ele fica de fora da contagem. A palavra história, da mesma forma. Tó, uriá fica de fora da contagem. E fazenda da mesma forma. A sílaba tônica é zen. O dá não entra para a contagem. Isso só acontece com a última palavra do verso. Você tem que prestar atenção nisso. Outra coisa que vocês devem ter percebido aí são as elisões. Vejam só que nos versos 2, 4, 5 e 6 ocorreram alguns fenômenos interessantes. Algumas sílabas finais de umas palavras se juntaram com sílabas iniciais de outras. Esses fenômenos acontecem, gente, porque o cordel, assim como a poesia no geral, leva em conta o ritmo natural da fala. Naturalmente, quando a gente fala alguma coisa, algumas sílabas acabam se juntando com outras. Isso é comum. Ó, acabou de acontecer de novo. Isso é comum. A sílaba so de isso se juntou com o verbo é. Isso é comum. A gente vai fazer cordel depois das férias. Ah, pronto, mas você não sabe forró. Nossa, pensei que vocês iam ficar felizes. Não, senhor, não sabe forró. Pensando. Dá muitos likes, tá? Vamos analisar então um pouco desses fenômenos na estrofe que a gente já fez. Peço aqui sua atenção. Vejam que a sílaba so, terminando em vogal o, se juntou com a sílaba a da palavra aqui, respeitando o ritmo natural da fala. Peço aqui. Quando isso acontece, para a poesia a gente considera uma sílaba só. Vogais fracas se juntam para formar uma sílaba forte. Sua atenção também aconteceu. A vogal a da palavra sua se junta com a vogal a da palavra atenção. Elas vão se juntar e cair na mesma sílaba. De um cavalo alazão. De um também vai contar como apenas uma sílaba. A poesia conta sílabas de forma diferente da gramática. Que fugiu de uma fazenda, aconteceu de novo, o mesmo fenômeno aqui, né? De uma e se embrenhou no sertão. A partícula se junta com a vogal e da palavra embrenhou, transformando tudo isso em apenas uma sílaba. Tudo isso para fazer com que o verso tenha 7 sílabas poéticas, que é a característica principal de um cordel. Tem muito cordelista aí que se diz cordelista e não está respeitando essa regra. Para você se tornar um bom cordelista, você tem que dominar o ritmo do verso, porque o cordel vem da cantoria. Cantoria é música, e música precisa de compasso. Música é praticamente uma matemática. Compasso é bem calculado, todas as notas têm que se encaixar no compasso, e essa característica métrica de medir mesmo a quantidade do verso também chegou à literatura de cordel, que é praticamente uma música sem o acompanhamento de instrumento musical. Então você tem que respeitar esse ritmo obrigatoriamente. Parece difícil, de fato é difícil pra caramba, né? Por isso que o cordelista é um dos maiores artistas que nós temos no Brasil hoje. Mas o segredo é a prática. Se você praticar bastante, essa questão do ritmo, da quantidade de sílabas, vai acabar entrando na sua mente de forma muito natural e orgânica. Uma outra forma de você aprender a dominar essa técnica também é lendo bastante cordel. Vamos fazer mais algumas estrofes da nossa história agora. O cavalo se chamava... Alguém me dá um nome bom para um cavalo aí? Pé de pano, gostei. O cavalo se chamava pé de pano bonitão. Vai ficar assim, porque eu pensei na rima em ão. Então vai ficar assim, pé de pano. O cavalo se chamava pé de pano bonitão. Era famoso e visado por toda a população. Seu dono era o fazendeiro mais rico da região. Vejam só que essa estrofe também se encaixou perfeitamente aqui na tabelinha. Todos os versos têm 7 sílabas. Tem uma outra palavrinha aí que é uma paroxítona, fez sobrar uma sílaba, mas é normal, desde que seja uma
uma sílaba fraca. Mas se você está pensando que o bicho era bem cuidado, com muito amor e carinho, você está muito enganado. A verdade é que ele era cruelmente castigado. Mas vocês estão sentindo o ritmo, né? Vocês veem que encaixa, né? É aí que tá o segredo do cordel. O temperinho do cordel é esse. Aquela sensação gostosa de que o ritmo encaixou bonitinho. É isso. Se não tiver isso, você tem que praticar mais. O seu verso estará quebrado. Mas um dia o pé de pano ficou solto na fazenda. Andou por ali pastando até encontrar uma fenda. A porteira estava aberta, deu uma sorte tremenda. Essa estrofe também encaixou perfeitamente, como vocês podem ver. Viu a oportunidade de ser um livre animal, se livrando dos maus tratos do fazendeiro brutal. Entrou pela mata dentro e sumiu no matagal. Muito bem, a partir daqui eu vou deixar a continuação com vocês. Escrevam aqui nos comentários estrofes que continuam essa história do cavalo que era castigado, que era maltratado na fazenda pelo fazendeiro rico. Eu vou tentar ler todas as estrofes, imaginando que vai ter muito comentário, olha só. Vai ser final, a gente compartilha. Eu vou ler todas as estrofes e, se possível, vou responder a todas também. Muita atenção à métrica do verso. Cuidado com o ritmo. Não pode ter aquele famoso verso de pé quebrado, beleza? Todos os versos têm que ter 7 sílabas poéticas. Pratique bastante, domine a técnica e quando você menos esperar, você vai estar produzindo cordéis por aí. Sejam eles impressos ou publicados na internet. Veja os links da descrição para saber mais sobre cordel. Se gostou da aula de hoje, clica aí embaixo no gostei e se inscreve no canal para não perder mais dicas sobre cordel. A gente se vê na próxima, então. Até mais.